Hoje Rio Claro tem cadastrado em nosso município 130.315 veículos automotores. Isso sem falar que nós conhecemos que tem vários carros de outras cidades que aqui circulam. Tem pessoas que a gente conhece que tem carros de outras localidades e usam em Rio Claro. Mas se ficarmos só em Rio Claro, nós temos isso. É muito como vocês falaram mesmo. Se nós tirarmos as pessoas abaixo de 18 anos, nós já temos em Rio Claro hoje mais do que um veículo por habitante. Haja visto que o Denatran já fez esse anúncio. Rio Claro hoje ocupa a taxa de motorização, é a 20ª cidade no país. Nós estamos à frente de Piracicaba, Limeira, Araraquara, Araras, toda a nossa região. A nossa taxa de motorização é muito boa, é a maior. Por um lado é muito bom, que vê a pujança da nossa cidade, mas pro lado do trânsito nós temos uma dificuldade. As nossas ruas hoje têm 7 metros de largura, não cabe tanto carro na nossa cidade. E as nossas ruas, ela foi feita, ela serve para fluir o trânsito. Então o estacionamento tem que ser uma coisa esporádica, não aquele comerciante, aquele funcionário que estaciona o seu carro às 7 horas da manhã e tira às 5 da tarde. Isso nós estamos fazendo os estudos, nós vamos começar a dificultar esse tipo de estacionamento em Rio Claro sim. Nós vamos tornar o centro da cidade com 2 pistas de rolamento, uma para estacionar, 2 de rolamento. Nós já fizemos ali um pedaço na Rua 4, como vai ficar o trânsito na nossa cidade. E nós vamos trabalhar nesse sentido, porque senão daqui a pouco para tudo. Você acabou de dizer que as ruas de Rio Claro são realmente estreitas. Em contrapartida, eu gostaria que você fizesse uma análise da ciclofaixa. Porque se as ruas são as estreitas, o outro lado geralmente é ocupado pelos estacionamentos. Não ficaria mais difícil para os motoristas? Não, a ciclofaixa é uma realidade. Nós sabemos também que além desse número de veículos que nós temos um número muito expressivo de bicicleta. A nossa topografia favorece a bicicleta. Então, nós estamos fazendo tudo para o ciclista também, para ordenar. Ou seja, antes o ciclista, a Rua 1, por exemplo, tomava 4, 5 ciclistas, o carro não conseguiria passar. Então hoje nós estamos executando a ciclofaixa para ser usada pelo ciclista e para ser respeitada pelas motos, pelos carros. Com isso nós vamos dar uma maior fluidez, porque cada um vai estar andando no seu local próprio. Rio Claro é uma cidade bem localizada, a nossa água é uma das melhores da região. Graças a Deus. Nenhuma. Só que infelizmente as nossas ruas estreitas, é bem diferente de Limeira, Araras, que temos ruas largas. E infelizmente esse é um problema que vem se agravando mesmo porque a cidade está crescendo, a população está crescendo, isso dificulta o trabalho da engenharia de trânsito. O que vocês acreditam que possa ser feito para resolver esse problema a curto prazo? Bom, a curto prazo o que nós estamos fazendo é esperando o término do recapeamento na área central e fazer uma demarcação de solo, porque o rio clarense tem um pouquinho de mania de andar em fila indiana, um atrás do outro. O que nós queremos com isso era que crie 2 fluxos de veículos. Com isso nós dobramos a capacidade da pista. Fora isso não tem muito o que fazer, porque veja bem, uma desapropriação, por exemplo, numa Rua 4, não vai se pegar e abrir novas avenidas. O que nós estamos também estudando é fazendo um plano cicloviário para Rio Claro. Mas isso é para loteamentos futuros, para coisas que vão ser implantadas. Aonde já está implantado, onde já está consolidado, nós temos que conviver com essa situação e temos que tornar o mais acessível possível. E lembrando sempre que todo usuário de carro é um pedestre no trânsito também. Então o usuário de carro nunca se esqueça que além de ser um usuário de carro, ele é um pedestre. Ele nunca faz o carro sai daqui e vai acolá, sempre ele faz uma parte a pé. Isso que os nossos motoristas têm que prestar muita atenção.
Então, vamos cuidar dos pedestres também. José Maria, uma opinião aqui. A expansão da área comercial não aliviaria mais esse caos que se forma no centro da cidade? Não tenha nem dúvida, mas precisaria também saber como se daria essa expansão. O comércio, ele procura ir para o local onde tem o movimento. Hoje nós temos já expansões urbanas, expansões comerciais. Se você for hoje no Cervezão, nós temos essa expansão comercial no Cervezão. Se você for na Estrada dos Costa, lá no Palmeiras, nós já temos isso lá também. A Rua 8, se você for ver, também tem essa já expansão comercial. Rio Claro, na verdade, graças a Deus, é uma cidade em desenvolvimento, crescendo cada vez mais. Só que nós precisamos nos dar conta disso e nos adequar para isso. Rio Claro está crescendo, graças a Deus. Ô, Zé Maria, com relação à Avenida 2, ali com a Rua 7, aquele problema, aquele entrave que está acontecendo no museu, aquilo está prejudicando um pouco. Não teria uma solução a curto prazo para resolver aquilo? Olha, aquilo está prejudicando bastante, não um pouco. Mas esse assunto está afeto à Secretaria de Obras, que está cuidando desse caso, e a informação que eu tenho que é uma ordem judicial para que não abra aquela rua enquanto não se der uma definição para o museu. Sobre esse aspecto é só isso que eu tenho para falar. O ouvinte Paulo Antunes, do bairro Cidade Nova, diz que foi homologado um concurso semana passada para agentes de mobilidade urbana. Dito isso, ele pergunta: o que esses agentes farão no trânsito? Qual a função deles? Quando serão contatados? Pois, segundo ele, o trânsito em Rio Claro encontra-se em um caos sem igual. Ele disse ainda que a ciclofaixa é uma boa ideia e necessária, mas lamentavelmente complicou ainda mais o trânsito, pois impede que haja filas duplas. Quanto a isso, haverá mudanças? Veja bem, eu concordo aí em 99% com o Paulo, e vou falar para você, vou explicar ao Rio Clarense então a diferença de um agente de mobilidade e de um agente de trânsito. Esse agente de mobilidade foi criado na administração do Du Altimari agora também, recentemente. O que ele faz? Ele é um agente completo. O que seria isso? O agente de trânsito é aquele que só é capacitado para fazer multas. E isso nós estamos tendo grandes problemas em Rio Claro. O agente de mobilidade não. Ele é aquele agente onde ele cuida de todo o sistema viário da nossa cidade. E o sistema viário, inclusive, está dentro da calçada. A calçada faz parte do sistema viário. Então esse agente de mobilidade, por lei, ele é responsável por entulho que esteja na calçada, por bares que ponham cadeiras e mesas na calçada, por tapumes que estejam de forma irregular instalados. Eles vão fiscalizar o transporte urbano, eles vão fiscalizar o transporte de táxi, o transporte de escolar, eles vão fazer interdições de trânsitos, eles vão fazer uma série de atividades que hoje não são exercidas pelos agentes de trânsito. E vão fazer também as multas, tá? Isso também. Essa é a diferença. Ou seja, ele é um agente completo. Ele não vai sair com um tapa na cara. Ele vai ter amplitude de visão. Ele vai enxergar a cidade e ele vai ser treinado para isso, para enxergar a cidade como um todo, para o benefício da nossa coletividade. Perfeito. Você acha que está faltando mais conscientização do motorista com relação aos acidentes? Isso eu não tenho a mínima dúvida. E o maior problema hoje que nós temos são com essas motos, não com os motociclistas, mas com os motoqueiros. Se você vê, você anda no trânsito da nossa cidade, você não vê pessoas cometendo infração? Toda hora. Toda hora. É justamente por quê? Porque está faltando fiscalização em Rio Claro. Essa é a grande verdade. Não tem como negar isso. E os motoqueiros estão exagerando. Essas entregas rápidas,
eles estão cometendo verdadeiros absurdos dentro de Rio Claro. Eles ganham pelo percurso, né? Pelo tempo de entrega. Justamente. Isso realmente faz com que o funcionário se exponha aos acidentes, né? Justamente. E ainda, ele não expõe só a vida dele, ele expõe a vida de um terceiro em jogo. Isso que eu acho que é muito mais grave, inclusive. Muito mais grave. O Quiossi, Josué, perdoe-me pela interrupção, mas é que eu venho lá da redação, trago perguntas de ouvintes, os telefones da Excelsior Jovem Pan não param. A colocação da Vera, que é aqui no centro, é a seguinte: se lá tivesse um transporte público coletivo de qualidade, a situação poderia ser melhor com relação à utilização de veículos. Ela quer saber se o senhor concorda. Eu concordo, assino embaixo e dou os parabéns para a Vera. Veja bem, essa situação, estão se discutindo nesse momento, o transporte atual. Para mim, o transporte atual hoje é uma página virada. É um contrato que tem aí há 18 anos, está fora da realidade de Rio Claro. É necessário uma nova licitação dentro dos padrões modernos. Veja bem, quais são esses padrões modernos? Hoje vai ser exigido ao ganhador, que pode ser quem quer que seja, A, B ou C. Nós não estamos falando em nome de empresa, em nada. Essa empresa ela vai ter que modernizar os seus ônibus, ela vai ter que ter ônibus acessível para os deficientes, portadores de deficiências especiais. Eles vão ter que ter piso baixo para que nossos idosos, que a grande maioria hoje transportados, tenham acesso aos seus veículos. Ela vai ter um dispositivo que eu considero muito importante, que é o monitoramento da frota. O que é o monitoramento da frota? Lá na minha secretaria, nós vamos ter um painel, nós vamos a cada momento, a cada segundo, saber onde cada veículo está naquele momento, o que está acontecendo com esse veículo. Vai ter um dispositivo de pânico dentro desse veículo. O motorista, a hora que ele tiver algum problema, ele acionou este botão que vai estar num lugar específico do ônibus, a gente tem como saber que esse ônibus está sofrendo algum problema. Com isso também nós vamos inibir esses assaltos que estão ocorrendo em Rio Claro, que está atormentando a nossa cidade. Nós tivemos recentemente 10 assaltos, e são tudo coisa porcaria, assalto pequenininho, que nada mais é do que pessoas drogadas. Então veja bem, sou favorável não, tem que ter a nova licitação, vai haver a nova licitação e nós vamos levar a qualidade do transporte em nossa cidade. O Carlos do Wenzel pergunta se, já que há números, dados precisos sobre a quantidade de motos e automóveis em Rio Claro, se há uma estatística de quantas bicicletas tem na cidade. Eu posso informar com precisão número de motos, número de carros e qualquer outros meios automotores. Bicicleta a gente estima. Só uma empresa em Rio Claro, no ano passado, vendeu 10 mil bicicletas. Então nós estimamos que nós devemos estar por volta de 130 mil bicicletas em Rio Claro hoje também. Mas é um dado estimado. Outra pergunta aqui, quantos agentes vão ser contratados e a partir de quando para trabalhar no trânsito em Rio Claro? Boa pergunta. Essa já é uma decisão administrativa. Foi feito o concurso e nós temos vagas para 40 agentes de mobilidade. Esse concurso ele foi homologado agora, se não me engano, dia 22 ou 23 de julho. Ele precisa de um tempo para ser contratado essas pessoas agora. Depois de contratado, essas pessoas vão receber um curso de 90 dias. Eles vão para uma salinha de aula, onde uma firma especializada em trânsito vem dar um curso para eles de 90 dias. Não é que contratou hoje, eles saem aí com o seu talãozinho vendo tudo, não. Eles vão ser preparados para isso durante esses 90 dias. Depois eles vão para a rua sim, com acompanhamento já do pessoal da secretaria, para ir desenvolvendo o seu trabalho. Mas eu não posso precisar uma data aí de quando vai ser contratado.
Você falou a respeito das bicicletas. Não seria um caminho fazer uma campanha para uso da bicicleta? Porque tem muita gente que vem trabalhar do Cervezão para cá e às vezes usa carro, congestiona, tem que usar estacionamento. Uma cidade plena, o uso da bicicleta não seria mais viável? Não só o uso da bicicleta, mas é o que a pergunta que eu esqueci de comentar da nossa amiga aí que acabou de falar. A hora que você oferecer um transporte moderno, um transporte eficiente, um transporte digno da nossa população, isso que nós temos que trazer, porque hoje eu tenho essa pesquisa, quem usa transporte urbano é classe D e E. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que trazer a classe C, a classe B para o transporte urbano também. E isso nós só vamos conseguir com eficiência. E com todas essas melhorias que a gente quer implantar, a eficiência vai existir. Vai existir. Porque hoje eu não consigo ter essa fiscalização. Nem a própria empresa consegue fazer a fiscalização. Que são muitas linhas, muitos ônibus. E a hora que eu ter esta fiscalização em mãos, é um monitor de computador. Você vai ter o ônibus a cada momento, a cada local que ele está e o que está acontecendo com esse ônibus. O radar, de fato, eu fiquei bastante decepcionado, veja bem. Foi outra licitação que deu problema, né? Deu problema, isso nós vamos... E é uma ferramenta, vocês podem ter certeza, de uma utilidade muito grande, muito grande. Se vocês veem, se vocês me permitem mais 2 minutos, eu trouxe aqui 10, 12 locais campeões de acidente de Rio Claro e 80% deles seriam contemplados com os radares. E o radar inibe sim acidente, inibe sim velocidade, inibe sim a moto de varar o sinal vermelho, uma série de situações. E o nosso campeão ainda volta a ser a Rua 14 com a Tancredo Neves. Mas em primeira mão, falando para vocês, só uma pessoa percebeu até agora. Nós fizemos uma intervenção lá, nós alteramos tempo daquele semáforo, já faz uns 2 meses. E o número de acidentes caiu sensivelmente naquele local. Mas mais uns meses eu tenho uma estatística mais profunda daquele local. Passem lá e se apercebam que vocês hoje conseguem rodar naquela rotatória sem tanto parar. Porque antes você parava num, abria, parava no outro, às vezes você dava 2, 3 paradas dentro da própria rotatória. Reparem isso, população, agora que eu estou falando ao vivo a primeira vez. Você praticamente não para mais lá. Nós deixamos quase que ela vira redondo, ela vira em conjunto, harmônico. Dificilmente você para mais naquele semáforo. A menos que você chegue já muito atrasado, ele esteja apagando, alguma coisa nesse sentido. Mas passam então a perceber, se vocês agora que eu estou falando, se vocês veem alguma diferença. Na Rua 14 com a Tancredo Neves. Tancredo Neves, aquela rotatória que foi feita no governo passado, do então prefeito Nevoeiro Júnior, o que se anuncia em primeira mão aqui novidades no tempo dos semáforos. Olha, de fato, sexta-feira à noite, sábado à noite, aquilo lá é um terror e é um perigo mesmo. Então vamos observar já sinais de melhora. Obrigado, Quiócio, bom dia, bom trabalho para você na área da mobilidade urbana aqui em Rio Claro. Muito mais uma vez, obrigado para vocês e eu estou sempre à disposição. Precisando de mim, podem convocar que eu estou à disposição de vocês e à disposição de todo o povo de Rio Claro. Meu muito obrigado.